Eu sou o filho mais novo de uma família de 7 irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. O meu pai hoje está com 102 anos e Deus me deu esse privilégio de tê-lo nessa jornada, nessa caminhada. E também a minha mãe hoje já está com o Senhor. Foi uma mulher sábia que edificou a sua casa. Eu vi a sua dedicação, o seu zelo, o seu cuidado pelas coisas de Deus, seu compromisso com a igreja, com a palavra de Deus, a alegria dela em ver os filhos nos caminhos do Senhor servindo a Deus. Sempre via na minha casa a presença de Deus. Meu filho, eu tenho orgulho de ser seu pai e sempre quero ver com você. Que Deus possa te abençoar todo dia da sua vida. Ensina cada dia mais a palavra de Deus. Você é um grande homem de Deus. Que Deus te abençoe no seu trabalho e todos os seus serviços, em nome de Jesus. Quero começar contando um pouquinho da minha história, da minha jornada de vida e de ministério, lendo Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. A minha jornada, eu trago à memória aqui um pouquinho da minha infância. Eu nasci em Douradina, que não era uma cidade, era um distrito de Dourados. Eu tenho algumas memórias da minha infância, ainda 4, 5 anos, ou até menos. E nasci em um lar onde os meus pais eram agricultores e somos em 7 irmãos. Na verdade éramos 9 e 2 ainda crianças. Eles faleceram e eu vim depois deles. Tive uma infância onde os meus pais, trabalhadores rurais, trabalhando sol à noite para sustentar uma família. E o meu pai sempre foi assim muito visionário. Meu pai saiu do Nordeste, do Ceará, por causa da seca, e teve aqui na época a reforma agrária, e ele veio para essa região como um desbravador mesmo. E ele constituiu a sua família e nós crescemos ali. Mas meu pai vislumbrava e ele almejava que todos os seus filhos pudessem estudar. E ele se esforçou muito para que nós fôssemos à escola. Os meus irmãos um pouco mais difícil porque vieram antes e as escolas eram distantes, muitas vezes tinham que atravessar córregos para chegar à escola. E eu, quando estava completando o meu tempo de ir para a escola, meu pai decidiu construir uma casa em Dourados, que era um lugar maior. E então nós fomos para Dourados. Na adolescência, eu me lembro que veio um mover de Deus, como um avivamento, em 1975, aproximadamente, veio um mover de Deus sobre o Brasil. Um tempo de avivamento. Eu me lembro que, na minha memória, eu via os jovens, as pessoas lendo a Bíblia, orando como nunca. É impressionante. A fome que foi um derramar mesmo de unção, de graça. E a igreja trouxe um despertamento espiritual muito grande. Era reunião de oração nas casas. E não tinha muitas casas em Dourados, as casas eram distantes. E eu me lembro que a gente muitas vezes a 100 metros, 200 metros, ouvíamos as pessoas orando. Fico imaginando assim como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, toda Jerusalém ouviu. E naqueles dias as pessoas ouviam o som que vinha da igreja, das orações. As praças eram tomadas, os jovens mesmo sendo quebrantados, vindo arrependimento. Eu tenho isso muito na minha memória. Ainda adolescente, e eu desenvolvi a minha jornada, comecei a minha jornada de fé, de ministério ali. Nesse período nasceu no meu coração também o desejo de aprender a tocar um instrumento. Eu não tinha muita habilidade, eu lembro que minha mãe comprou um violão para mim,
Eu fui aprender a tocar violão e eu tocava no conjunto da mocidade, nos cultos. Foi um tempo muito especial. Trago à memória as reuniões nos bairros distantes, a gente ia a pé, pessoas sendo libertas de demônios, e aquilo me chamava a atenção, mas eu não imaginava e não pensava que um dia eu seria pastor. Não imaginava isso. Me lembro quando alguns jovens vieram, porque na igreja tinha um seminário, e as pessoas nas férias, os seminaristas eram enviados para as igrejas. E chegaram em Campo Grande, em Dourados, 4 jovens, e cheios de Deus, de graça. Eu me lembro que nós estávamos num clube chamado ABB, que era do Banco do Brasil, e foi feito ali um movimento, muitas pessoas convergiam para aquele lugar, e esses jovens compartilhavam a palavra, e aquilo me marcou. Eu via neles a glória de Deus. Eu dizia, eu quero isso para a minha vida. Nem se entendia muito bem aquilo, mas eu via algo diferente. E eu dizia, um dia eu quero pregar a palavra. Eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite. E deles sereis fartos e tereis em abundância. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. É o tempo de restituição. Deus tem restituição para cada um de nós. Quer saber? Não se preocupe com nada. O salmista ele escreve, ele diz, olha, eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Diz, toda a provisão que precisamos para vivermos os nossos dias nesta terra, já foi provisionado pelo Pai, através de Jesus Cristo. Então não esteja ansioso por nada. Quando a ansiedade chegar, você diz, volta para o teu lugar. Não vai alojar em você. Vencendo toda a ansiedade, lança sobre ele. E eu quero profetizar que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para isso. Mas eu não imaginava que eu seria pastor. Eu queria fazer parte de algo grande, que pudesse impactar uma cidade, uma nação, ainda na minha juventude. E mais envolvido com a mocidade sempre, sem vislumbrar isso, me dedicando aos estudos, e desde muito novo, me dedicando também ao trabalho. Me lembro que o meu pai chamou eu e o meu irmão, nessa fase de entrando para a adolescência, e ele fez uma oração por mim e pelo meu irmão, e nos entregando a Deus. E ele dizia na oração que se nós crescêssemos, se não fosse para servir a Deus, que o Senhor poderia nos levar antes de nos desviarmos. Eu lembro dessa oração. E o meu pai dizia assim, olha, vocês vão trabalhar, eu vou manter vocês em casa, mas desde criança nós somos ensinados para o trabalho e também para os estudos. E fui crescendo assim nesse meio evangélico, com o fundamento da palavra. Isso foi muito saudável para mim. Criado na igreja, né? Que nem meu pai criou todos nós na igreja. Graças a Deus, quando a gente de criança, até nós casarmos, todo mundo ia para a igreja junto com meu pai e com a minha mãe. E ele sempre foi assim uma pessoa muito dedicada aos trabalhos, ao culto, aos trabalhos da igreja e ao serviço. Estudava e trabalhava, né? Porque meu pai exigia também que trabalhasse, que tivesse as suas coisas, que ele não dependia, assim, os filhos nunca dependeram muito do meu pai, sempre nós trabalhamos, né? E ele foi um menino trabalhador e sempre dedicado nas coisas de Deus também. E eu me lembro que na minha juventude, já entrando aí para os meus 18 anos, em Dourados, meu pai percebeu que o ambiente não estava bom para mim.
dessa fase, ele percebeu e ele disse, nós vamos embora para adorar, para Campo Grande. Isso era 1979, foi o ano que nós mudamos para Campo Grande. O meu convívio de neném com ele, de família junto com meu pai, foi pouco tempo, mas depois quando ele sempre vinham na minha casa, né? Ficava em casa, se dava muito bem com o Joaquim tinha bicicletaria, eles vinham brincar ali, conversar, sair para a igreja. Aí depois nós mudamos para Campo Grande. Primeiro a gente veio para Campo Grande, depois que meu pai veio. E aqui em Campo Grande a gente congregava na mesma igreja junto e ele, jovem, junto com os meus filhos. Sempre estavam juntos e sempre vinham na minha casa, sempre estava junto com a minha família, com meus filhos. E um dos meus irmãos trabalhava num banco em Dourados, ele permaneceu lá por um tempo, depois ele veio também para estudar, queria fazer concurso. E aqui em Campo Grande já moravam as minhas irmãs, a Selene, casada, o Joaquim, e também hoje a pastora Lil, que já morava em Campo Grande, era minha irmã. E a pastora Lil sempre esteve um pouco à frente de tudo, e ainda muito jovem, também diante desse desafio de estudo. Eu me lembro que eu era ainda criança, adolescente, e ela era secretária do secretário de saúde do estado em Cuiabá. E eu trago muito vivo isso na memória. Todas as vezes que ela ia nos ver, ela levava presentes, lápis coloridos, era uma festa. E nós íamos para Campo Grande, tudo novo, um lugar novo, e não é fácil você arrumar o seu primeiro trabalho num lugar onde você não conhece muitas pessoas. E eu sempre acostumado a trabalhar, foram dias assim angustiantes para mim. Mas eu escrevi um pequeno livro chamado O Poder de uma Conexão, O Poder de uma Conexão. E eu me lembro que o meu cunhado, ele tinha uma loja de bicicletas e concertos, e ele conhecia as empresas que vendiam peças, e ele me apresentou, e ali eu comecei como um aprendiz essa nova jornada de trabalho. Eu sou o Joaquim Nunes Paes, sou casado com a Maria Selene. É muito bom a nossa vida, nós vivemos sempre em harmonia muito grande. E aí toda a nossa família se unia, a família do pastor Edmilson, com a nossa, isso é a união completa, cada um se ama mais dos outros. E aí eu morava em Douradina, tinha uma bicicletaria, trabalhava. Aí resolvi mudar para Campo Grande. Mudei nos 77, chegamos aqui, viemos direto para o bairro universitário aqui. E comecemos a nossa vida aqui, trabalhando, criando os filhos. E não era fácil não, mas Deus abençoou nossas vidas, que nós estávamos tranquilos. Aí o senhor Raimundo Eremito, que é o pai do Edmilson, ficou lá em Dourados. Aí com 2 anos nós estávamos aqui, eles vieram embora para cá também, porque tinha muita amizade com eles. Aí chegaram aí, o Dilson já, o rapazinho, estava sem emprego, porque largou o emprego lá em Dourados. Aí eu tinha eu comprava, era freguês lá do Santo Brancalho, e eu tinha muita amizade com o dono da loja. Aí eu conversando com ele, pedi um emprego pro Edmilson, e ele falou, pode mandar o rapaz aqui. Eu mandei, ele trabalhou uns tempos lá. Aí saiu, quando ele teve uns concursos que ele fez, não sei que ele foi para outro destino. Aí ficou trabalhando, nós sempre reunia junto na igreja aqui no bairro. O apóstolo Dilson, é muito assim, vamos falar assim, muito comprometido, né, assim, com o trabalho. Se não teve
E com a igreja. Tocava, cantava, estava sempre todos os domingos no culto. E, engraçado que eles moravam lá como que chama ali, onde eles moravam? Marcos Roberto, eles moravam lá e vinham domingo para casa, para vir na igreja e ficava em casa, almoçava em casa e ficava com os meninos. Era difícil eles voltarem para casa. Daqui já ia para o culto à noite. Até quando ele começou a namorar a Marisa, que é agora apóstola, eles ficavam em casa no domingo, vinham todo mundo, almoçava ali e ficava. E ele sempre foi um menino. Joaquim, esposo hoje da pastora Selene, ele já estava nesse mercado de trabalho, ele era empresário, ele tinha uma loja de bicicletas, concertos. E ele me apresentou para o dono de uma empresa. E eu fui contratado para o crédito de cobrança e ali foi uma escola para mim. Eu comecei a crescer profissionalmente e depois eu recebi um convite para ir para uma outra empresa maior, já como chefe de crédito de cobrança, já fui ampliado na minha chamada profissional, cresci muito ali. Morávamos na Avenida das Bandeiras e nós congregávamos num bairro distante, que é o bairro Universitário, a igreja bem no final do bairro. As ruas não tinham asfalto e nós saímos a pé, porque a gente não tinha tanto recurso, da Avenida das Bandeiras até a Avenida Costa e Silva, que ali perto do Atacadão mesmo, tinha um ponto de ônibus, e a gente fazia esse percurso a pé, indo e voltando de manhã, e à tarde, indo e voltando à tarde, e a gente pegava um ônibus para ir para o bairro Universitário, e congregávamos lá. E durante a semana eu trabalhava, eu estudava, e sempre nos sábados à noite era o culto dos jovens, domingo de manhã a escola dominical, e domingo à noite o culto. E eu, como um músico, então eu era muito ativo. Foi nesse período que eu conheci a Marisa. E ela tinha vindo do Paraná, e congregando, nós nos conhecemos, nos aproximamos, e depois começamos o namoro. Como muitos já sabem, eu não sou, ou muitos também podem nem saber, não sou de Campo Grande, sou do Paraná e mudei para cá com 15 anos. Agora, meu coração já daqui a muito tempo, sou cidadã campograndense com muita alegria, mas eu cheguei aqui em 1980, final de dezembro de 1980. E o apóstolo Edmilson tinha chegado também um ano antes. E como éramos da mesma igreja, logo nos conhecemos e estabelecemos uma amizade. E num período de um ano já estávamos namorando. Nós namoramos por aproximadamente 4 anos. E o namoro antigamente era mais longo, né? Hoje nós vemos casais que casam com 1 ano de que começaram o seu namoro, mas o nosso foi bem longo mesmo. E nós tínhamos os mesmos propósitos, tínhamos as mesmas expectativas em relação à nossa vida, a vida com Deus, a nossa vida profissional também. Nós queríamos construir e construímos juntos. Então, em 1985 nós nos casamos, em dezembro de 1985 nós nos casamos e estamos casados já há quase 40 anos. Então esse ano nós vamos completar 37 anos de casados, né? E o casamento ele é construído, como casamento, todo casamento é construído, o nosso também não foi diferente, nós construímos, aprendemos muito, estamos aprendendo ainda muito um com o outro. Nós dois temos muito senso de liderança. Aliás, nós 4, eu, o apóstolo, a Rebeca e a Rafaela, temos muito essa questão de liderar. Então, nós temos que aprender um com o outro a respeitar os espaços um do outro. Então, fomos aprendendo ao longo do tempo. Bem como eu e o apóstolo também, fomos aprendendo a andar em unidade, porque andar em unidade não é você, um dos dois apenas, abaixar a cabeça para tudo que o outro quer. Nós fomos aprendendo
qual era o meu momento, qual era o momento dele. E isso nós temos aprendido até hoje, temos vivido um casamento muito feliz, um casamento muito bem estruturado no Senhor, sendo que a característica principal não é a bondade nossa ou a capacidade nossa, mas é a misericórdia do Senhor, é o intervir do Espírito Santo nas nossas vidas a cada dia. E eu me lembro do dia que ela chegou, e aí? O tempo já passou, tem que marcar a data do casamento. Foi a pastora Neuza, sempre muito atenciosa, sempre uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E fomos construindo, mas foram tempos assim difíceis, porque as coisas não eram fáceis. Nem para questão profissional, e aí o desafio de um casamento. Enfrentando esses desafios todos. Mas eu fui vendo a bênção de Deus. Eu e o apóstolo temos algo em comum, que é o amor à Igreja de Cristo, né? Então, tudo dá certo, porque a gente luta para isso, se alegra com isso. É a nossa vida. Sempre estivemos juntos, né? Em tudo. Então, por isso que começou as colunas de fogo, né? Que foi para orar pela igreja mesmo, orar pelo apóstolo e para sua família, que amo tanto, né? E eu me lembro que a empresa que eu trabalhava fechou e foram dias de angústias para mim. Eu me lembro que a Marisa um dia disse para mim, olha, o mundo não acabou, está só começando. E aquela porta se fechou para mim. Mas é tão extraordinário porque quando uma porta fecha, Deus abre outras portas ainda maiores. E na verdade a porta que ele fecha ninguém abre, e a porta que ele abre ninguém fecha. E eu me lembro que depois eu recebi um convite para ir trabalhar numa outra empresa, e eu confesso que foi sobremodo mais excelente, porque ali eu pude crescer. Então eu entrei nessa empresa como um vendedor e em poucos meses me tornei o gerente da empresa. Tinha confiança dos meus patrões e foi um tempo assim de crescimento mesmo profissional. E ali já namorando, e Deus começou a operar milagres. Dali já tinha comprado um terreno, queria construir uma casa, porque eu pensava, olha, eu quero casar, mas eu quero casar já tendo uma casa. E eu orava mesmo, desde quando... Porque o adolescente, ele pensa no casamento. Às vezes não tem estrutura nem para nada, mas ele pensa. Eu pensava muito em sempre constituir uma família. E eu pensava, olha, quando eu casar eu quero ter minha casa própria. E interessante porque eu marquei a data do casamento e comecei a construção. E quando eu vi, a minha casa estava pronta. Eu saí de lua de mel, quando eu voltei estava tudo preparado e pronto. E assim comecei a minha jornada de casamento. Nós estamos entre o nosso tempo de namoro, noivado e casamento, dá aproximadamente 41 anos. E nesse tempo existem muitas histórias, muitos episódios que eu poderia compartilhar. Mas tem um que eu acho que foi muito marcante na vida dele, foi mais marcante na vida dele do que até na minha, né? Porque era algo que ele ansiava muito, ele tinha muito desejo de falar em línguas. Hoje até pode parecer uma coisa meio suave para alguns, porque hoje as pessoas estão tão libertas e livres que conseguem receber o Espírito Santo muito mais facilmente e conseguem falar em línguas muito facilmente. Mas da igreja que nós viemos, e principalmente da que ele veio, que era uma igreja que acreditava que os dons do Espírito e o falar em línguas era só no tempo da Bíblia, nos relatos bíblicos, e que hoje não haveria mais essa manifestação. Então, para ele, que já era adulto, ficou muito difícil de se libertar desse princípio que foi estabelecido desde criança na vida dele. E como ele passaria por uma unção ministerial, ele desejou já passar por essa unção falando em línguas. E chegamos em casa um dia, depois de um culto, e ele falou, eu quero falar línguas hoje, então eu quero que você ore por mim. E como para mim foi mais fácil, que com 12 anos eu comecei a falar em línguas, então foi uma coisa mais tranquila. E ele, como era já adulto, achou difícil, então ele pediu para que eu orasse por ele, para que ele falasse em línguas.
E eu comecei a orar com ele e depois de um tempo ele começou a falar em línguas. Começou a falar e depois não... O interessante é que ele ficou ali, acho que quase 2 horas falando, porque ele tinha medo de parar de falar e não conseguir mais falar em línguas. Mas isso daí é um aprendizado que acho que deve ter passado pela cabeça de muita gente. Quando eu fui batizada também no Espírito Santo e falei em línguas, também passei 2 horas, só que eu nem vi essas 2 horas passando. E então foi muito marcante esse dia nas nossas vidas, porque ele desejou e rompeu uma barreira que era muito grande na vida dele, que era realmente mergulhar no Espírito Santo através do falar em línguas. E a partir daí, acho que destravou muito o relacionamento dele com o Espírito Santo, que foi já visto no nosso dia a dia, né? Como igreja, como família, como tudo. Então foi uma data muito marcante esse dia que ele começou a falar em línguas, novas línguas. Mas o dia que ele foi ungido, ele chegou na casa dele, a apóstola Marisa orou sobre ele e ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu tenho aqui anotado na minha Bíblia, bem nas primeiras páginas aqui, na primeira página, algumas datas importantes. No dia 27 de janeiro de 1990, eu fui ungido presbítero. E é uma função no corpo de Cristo que auxilia, essa é a função mesmo, os pastores. E foi um período muito importante para mim na minha formação. Dia 11/7/1992 eu fui ungido pastor. E no dia 4/11/2006 eu fui ungido apóstolo ali em Brasília. Eu acho muito interessante quando ele passou, né? Porque sempre a gente estudava e a gente fazia concurso. Eu fiz bastante concurso, não. Eu fiz o concurso para professora, mas eu tinha feito outros concursos. E ele passou nesse concurso de oficial de justiça. E daí ele testemunhando lá, falando que não dava para ficar nesse concurso de oficial de justiça, não. O que ele queria ser era empresário. E aí ele abriu a empresa dele e deixou o concurso. Foi trabalhar, primeiro ele trabalhou nas coisas das ferragens, mas aí ele montou a empresa de ferragem dele, de vender ferro. E depois Deus chamou ele para o ministério. Ele foi para uma igreja, para a igreja evangélica, que era a igreja de Pinheiros, e tinha outro pastor, e ele começou a ir lá. Aí o pastor Hélio, que foi o pastor que ungiu ele, veio lá dos Estados Unidos para ver a igreja, e daí falou assim que ele ia ser o pastor da igreja, que ia ungir ele. E eu me lembro que o meu irmão, o pastor Wilson, ele tinha vindo de Osasco, morava em Osasco. Ele trabalhou no banco Bradesco, na Cidade de Deus. E eu me lembro que eu fui visitá-lo, aquele ali que era coisa grande. E depois ele mudou para Campo Grande e ele era pastor dessa igreja. E ele nos falou da igreja evangélica de Pinheiros. Eu era recém-casado. E nós fomos conhecer essa igreja. O pastor era o pastor Hélio. E o pastor Hélio sempre muito arrojado. E ele tinha alugado um prédio na Antônio Maria Coelho, para cima dos trilhos, assim. E nós fomos conhecer. E ali eu comecei a minha jornada na igreja evangélica de Pinheiros, que depois, mais à frente, vai se tornar a igreja evangélica em Campo Grande. Eu congregando, participando ativamente. Lembro que o pastor Hélio nos chamava muitas vezes para as noites de oração nos montes, de discipulado, de passar o dia todo assim em tempo de discipulado. Foi o nosso crescimento também espiritual e de aliança. E eu ia para a igreja de moto, eu e a Marisa. Nessa época ele começou a ir na igreja, como que fala? Congregação da igreja de Pinheiros, né? Que era na Antônio Maria Coelho, ele e a Marisa. Nessa época ele tinha moto e eles iam de moto para a igreja. Se eu não me engano, nessa época ele já foi separado para o diaconato, né? Ainda nessa época era o pastor Hélio que
que estava em Campo Grande, que é um missionário que veio abrir a igreja evangélica em Campo Grande. E aí ele se envolveu na igreja já. Nessa época a gente também jogava bola junto, a gente estava muito próximo, e eu também acabei indo para a igreja, para a evangélica também, frequentar os cultos, né? E foi exatamente nesse período que aí já a igreja, a congregação da Igreja Evangélica de Pinheiros estava ali na 13 de maio, né? E sempre tinha eventos, vinha o pessoal de São Paulo, vinha o pastor Antônio Caldas, às vezes vinha ônibus de São Paulo com jovens para fazer evangelismo, para fazer evento na igreja. O pastor Antônio Caldas, na verdade, ele vinha quase todo mês para Campo Grande para dar força para nós, porque era um pai para nós, né? E nessa época, se eu não me engano, ele mesmo estava pregando e ele pregou sobre o chamado de Jonas, né? A história de Jonas, que Jonas tinha recebido um chamado, né, para ir para Nínive, e ele estava indo para Tarsis, para outro lugar, fugindo do chamado de Deus, e de repente o Jonas foi parar no ventre da baleia, né? Toda aquela história. E essa palavra entrou no coração do Edmilson nesse dia, né? A gente estava sentado próximo, e nesse dia ele estava com a perna engessada. Eu não sei se foi do futebol ou outra coisa que machucou a perna dele, acho que foi o futebol mesmo, porque a gente jogava todo domingo. E ele estava com a perna engessada, e nesse dia ele foi tocado pela palavra profundamente. E aí o pregador fez o apelo e ele foi para frente, né? Ele foi arrastando aquela perna. E nesse dia ele já foi em lágrimas para frente. Chegou lá na frente, ele pegou o microfone e deu testemunho dele, né? Ele falou assim que ele estava sentindo na barriga do peixe naquele dia. E que ele atendeu o chamado do Senhor. Esse dia foi, acho que aí um dia que ele decidiu mesmo servir a Deus. E ali na 13 ainda a gente trabalhou já bastante, já começamos a se envolver mais com a igreja, né? Eu também ali tive uma conversão também, e aí a minha conversão foi muito impactante. Eu fiquei praticamente 2 anos sem perder nenhuma reunião de oração. Nós tivemos uma fome muito grande de Deus. E aí nesse período já começou a vir um avivamento no nosso coração. E a igreja então mudou da 13 de maio para 14 de julho. E a gente foi junto. Fomos reformar o prédio, né? Era uma marcenaria velha, cheia de sujeira. E nesse tempo até o corpo de bombeiro que foi lá lavar, com aquela guincho, né, de bombeiro para derrubar a sujeira, que era muito grande. E aí nós trabalhávamos, nós pintamos a igreja, fizemos os banheiros e era muita voluntariedade. Nós tínhamos um coração muito unido dentro da igreja e servindo, né? E ele era já presbítero nessa época, eu era diácono. E a gente trabalhava incansavelmente para Deus, como voluntário mesmo, servindo o Senhor com todo o nosso coração. Um pouco antes do pastor Hélio vir para Campo Grande com a palavra de Deus para que me ungisse, nós estávamos mergulhados, meus envolvidos na busca de um avivamento, orando incessantemente, jejuando. E eu me lembro o dia que Deus abriu os meus olhos para compreender o livro de Joel. Nós estávamos numa casa, era uma reunião como uma célula, na casa do José Hilton, meu sobrinho, e estávamos cheios de fome, desejosos de crescimento, de frutificação, e de repente os meus olhos se abriram para o livro de Joel. A palavra de Deus foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ali parece que o meu nome entrou, a palavra sendo dirigida a mim. E ali, falando a respeito dos gafanhotos, as 4 espécies de gafanhotos que assolaram a terra de Israel. Fala sobre a videira, a romeira, a oliveira, que já não dava mais os frutos. As sementes mirravam debaixo dos torrões. De repente, Deus levanta um profeta para uma convocação e uma chamada ao arrependimento. Eu acredito que a base de restituição é o arrependimento. E a convocação começava pelo povo. Foi muito claro Deus colocando isso. A convocação de arrependimento, de santificação, começa pelos sacerdotes, os ministros do altar, e depois alcança toda a congregação. Eu compartilhei esta palavra depois, convocando, falando, e nós tínhamos o pastor na época, a respeito desta palavra, com uma convocação para jejum e oração.
E nós começamos uma coisa assim forte de jejum e oração. Nem todos se envolveram, mas nós perseveramos. Eu lembro, éramos um grupo muito pequeno de pessoas que receberam esta palavra que eu compartilhei de Joel, que culminaria na restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos e a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Esse é o resultado de uma chamada ao arrependimento. E eu me lembro que veio um mover de Deus, onde tudo aconteceu. Depois de pouco tempo eu fui ungido pastor e começou como um avivamento. E menos de 2 anos nós saímos de um grupo reduzido de pessoas, 10, 12 pessoas aliançadas, para mais de 500, 600 pessoas. Nessa época a igreja começou a crescer tanto que ali na 14 de julho de 3100, que teve cultos que as pessoas não conseguiam entrar na igreja. E assistiam os cultos pela janela, pela porta, né, em pé, atrás, e às vezes os jovens se sentavam no chão, né, e a igreja começou então a ficar realmente um movimento do Espírito muito grande. E eu me lembro que as cadeiras, né, só tinha um espaço no corredor que as pessoas entravam para dar o dízimo, oferta, e eles tinham que sair pelo fundo, porque não dava para voltar. Né? Então a igreja ali começou a ter um movimento muito grande do Espírito e um crescimento. E uma característica também que teve muito na nossa igreja no início, né, era uma conexão com as outras igrejas. Né? Essa ligação, irmandade, relacionamento. Né? O Edmilson sempre relacionou muito bem com os outros pastores, com outras igrejas, de uma maneira muito ética. Né? E a gente tinha um convívio com irmãos de outras denominações muito forte, era uma unidade, né? Eu me lembro até de uma noite que eu estava orando e hoje até a pastora Sônia, ela teve uma visão, né? Que ela via, ela foi arrebatada e ela viu, tinha uma igreja primitiva, né? Ela foi lá para o tempo da igreja primitiva e ela viu as pessoas, aqueles cântaros, aquelas coisas, e Deus falou para ela, nós estamos dando a mesma unção da igreja primitiva. Então, a igreja evangélica, nessa época, no início dela, ela era muito parecida com a igreja de Atos, né? Era muito parecida na comunhão, na oração, né? É um costume, partir do pão. Então nós éramos muito unidos nas casas, né? Nas reuniões, tínhamos muita coisa em comum. É como diz a Bíblia, tinham tudo em comum. Eu me lembro que o lugar onde nós congregávamos era um lugar muito simples, não tinha forro. Eu me lembro, era um carpete verde. Nós não tínhamos um gabinete pastoral. Era uma antiga marcenaria, você imagina. Mas foi ali que Deus começou a mover e trazer esse avivamento. As pessoas vinham para o culto, elas ficavam do lado de fora na janela. Não tinha como entrar. As pessoas vinham para ofertar no altar, só cabia uma pessoa. Ela fazia uma fila, vinha, saía pela porta lateral e voltava para entrar na igreja. Foi o mover de Deus, de crescimento, de frutificação. E logo nesse começo de ministério foi onde Deus nos deu a Rebeca. A nossa primeira filha. Mas a gente ainda jovem, eu era novo. 30 anos, 31 anos. E enfrentando tantas guerras. E ainda como empresário, eu continuei, fui ungido pastor. E por aproximadamente 2 anos, eu continuei como empresário. A Marisa trabalhando no Tribunal de Justiça, concursada, e também um cargo de confiança. E Deus falou comigo a respeito da renúncia da empresa. E eu me lembro que era dezembro, e no dia 1º de janeiro não abri mais a empresa, fechei. E vivemos assim um tempo de guerra mesmo, financeira. Naqueles dias eu não tinha um salário da igreja, eu tinha uma ajuda de custo, como um salário mínimo. Fiz a renúncia da empresa e vim pela fé. E a Marisa dava o suporte, mas já com uma criança, depois de 5 anos veio a Rafaela.
Uma das coisas que eu aprendi com meu pai foi a viver por fé e não por vista. Muitas vezes a gente via circunstâncias desafiadoras, mas ele sempre tinha uma palavra positiva, né? Às vezes eu vinha perguntar para ele: pai, dá pra gente fazer isso? E ele falava assim: olha, aqui o dinheiro nunca acaba nem fica pouco. Apesar de nós sabermos que o dinheiro é finito, mas não acaba, porque ele tem uma palavra que ele sempre diz também, que todo o dinheiro que nós precisamos já foi impresso na Casa da Moeda, só não chegou até nós ainda. E eu tenho diversos testemunhos de passos de fé que nós demos e o Senhor proveu para a nossa vida, nunca com uma irresponsabilidade, mas sempre vivendo além daquilo que os recursos humanos pareciam ser possíveis, mas porque Ele me ensinou a viver por fé. E até hoje que eu sou mãe, nós entendemos que muitas vezes a gente quer falar só sim para os nossos filhos, mas existem momentos que, por mais que o nosso dinheiro possa comprar aquilo que eles estão pedindo, é necessário falar não para forjar o caráter. E meu pai sempre soube dosar o sim e o não. Quando ele fala não, ou ele fala vamos esperar, não é o momento, vai colocar o joelho no chão, vamos dobrar o joelho, vamos interceder, porque o milagre ele vai vir. Mas ele sempre teve muita sabedoria e uma coisa ele sempre nos ensinou: o não é tão divino quanto o sim. Então muitas vezes nós pais queremos dizer sim, 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 só para não ter um desconforto com os nossos filhos, quando na verdade o não é que eles precisavam naquele momento. E meus pais sempre souberam dizer este não, por mais que a gente tenha o recurso, tenha aquela provisão necessária, mas não é o momento. Então ele sempre soube dosar isso muito bem. Meu pai, ele sempre foi muito presente na minha infância, na adolescência, em todas as fases da minha vida. Eu lembro um dia que a gente estava no carro, só eu e ele fez uma pergunta para mim que me marcou muito. Ele perguntou: filha, você ora pelo papai? Você ora pela mamãe? Esteja sempre em oração pelo seu pai e pela sua mãe, porque a carga do ministério é muito alta. Você deve sempre pedir a Deus para nos dar graça, sabedoria e unção. Meu pai, ele é minha grande referência. Ele é meu pastor, meu conselheiro. Ele é o homem que me apresentou Jesus. E realmente ele vive tudo aquilo que ele prega. Desde que eu nasci, meu pai ele é pastor. E realmente aquele homem que ele é no altar, ele também é em casa. E meu pai ele é referência na minha casa do homem que eu queria ter para quando eu casasse. E ele é referência de esposo, de pai. Ele sempre foi muito zeloso comigo, com a minha mãe, com a minha irmã. Hoje com os genros, com os netinhos. Ele é um homem muito família. Por ele, a nossa família está sempre em volta da mesa, reunidos. Diz ele que quer ter 10 netos, mas ele só teve 2 filhas, né? Mas eu me lembro que a Rebeca, quando por aproximadamente 13 anos, ela dizia: eu vou ser pastora, eu vou ser pastora. E ela sempre esteve muito próxima a mim, muito. Menininha, muitas vezes eu ia para a igreja, ela ia comigo. Muitas vezes, em algumas visitas, ela ia comigo. Eu ia muitas vezes para um futebol, ela ia comigo. Sempre muito perto de mim, muito próxima. E quando ela disse: eu vou ser pastora, lógico que a gente pensa, é uma coisa de uma criança. E o tempo passou e a Marisa dizia: então você vai fazer depois a sua formação escolar, vai fazer um vestibular. E ela fez um vestibular para odontologia, fez um primeiro semestre. E ela disse: eu quero ir para um seminário, para uma escola. E Deus nos deu a graça, quando ela tinha 17 anos, de poder estudar no Cefenai. Quando eu estava estudando fora, no seminário teológico, eu fui para estudar 2 anos. E aí, no final desses 2 anos, eu vim aqui para Campo Grande nas férias e falei: pai, eu gostaria de ficar mais 1 ano estudando, porque quando eu voltasse, eu iria assumir o Ministério de Louvor da IECG.
e eu queria fazer uma capacitação específica para Ministério de Louvor. Eu tinha estudado Teologia Básica, um Ministério Pastoral, e eu queria então estudar o Ministério de Louvor, porque eu havia sido inserida no Ministério de Louvor com 13 anos, desde bem novinha, mas eu sentia que havia uma necessidade de uma capacitação melhor para assumir então esse ministério. E ele falou assim, tá bom, então, mas eu vou te dar 6 meses, mais um ano é muito. Então eu fiz mais uns 6 meses de capacitação para o Ministério de Louvor. Cheguei aqui em 2010 e assumi esse desafio. E eu entendo que realmente não foi mão humana que me estabeleceu, mas com certeza ele foi guiado por Deus. Porque eu tinha ali, debaixo do meu pastoreio na época, liderança, né, que eu não era pastora, mas não deixava de cuidar como pastora. Eu tinha pastores que eu liderava, tinha pessoas muito mais velhas, casadas, com filho, e eu tinha só 20 anos de idade, estava assumindo um ministério de louvor de uma igreja imensa como a IECG, que sempre teve como carro-chefe a palavra de Deus revelada e o ministério de louvor. E eu lembro que meu pai confiou a mim este ministério, lógico que na época com uma grande supervisão da minha mãe, que na época que eu assumi ela era a líder direta, então eu tive esse apoio, esse respaldo dela, mas eles confiaram a mim esse ministério. Então desde 2010 eu sou líder do Ministério de Louvor da IECG e para mim é um grande desafio, uma grande honra, uma grande responsabilidade. E aí logo que eu me casei em 2014, 6 meses depois, em dezembro, eu lembro que nós fomos para achávamos que era só um jantar, eu, meu pai, minha mãe e o Aldo, e ali meus pais falaram para nós que nós seríamos ungidos pastores. E eu já falei, meu Deus, deu um frio nas espinhas, mesmo sendo preparada a vida inteira, desejando isso, já era casada, mas saber a responsabilidade de ser chamada de pastora, da unção pastoral, para mim foi realmente um peso vindo sobre a minha vida. Mas nós dissemos sim e fomos ungidos pastores no final de 2014, dezembro de 2014. E a minha irmã, ela foi para o CFNAI antes de mim e ela sempre foi com a certeza de que ela seria pastora e ela estava indo lá adquirir mais conhecimento para isso. Então, desde criança eu vendo ela ir, eu pensei, como eu não vou ser pastora, eu não vou. Só que conforme eu fui crescendo, eu vi o crescimento dela, de tanto que ela cresceu, de tudo, como ela era e como ela foi. Então me deu o desejo de ir. Desde criança eu tenho o desejo de ser empresária, então eu sempre conversei com os meus pais sobre isso, eu sempre fui muito aberta, sempre tive essa abertura deles para poder ser quem eu quisesse. Então eles sempre deixaram muito claro que o importante é ter Cristo, levar Jesus onde eu for, em que eu podia ser quem eu quisesse. E eu sempre quis ser empresária. E conforme eu fui crescendo, eu descobri também que ele já foi empresário antes do ministério. Depois ele dividiu o empresariado e o ministério até que ele foi 100% do ministério. Mas eu acredito que o que Deus tem para mim, independente se for o pastorado ou só o empresarial, eu quero fazer a vontade dele. Então é isso que eu aprendi com meu pai. Sempre fazer o que Deus tiver para minha vida. Se eu fizer, eu tenho certeza que eu vou ser bem-sucedida e muito feliz. Eu ainda jovem conheci a Marisa e nos casamos. São 36 anos, 37 anos de casados e já nos conhecemos há mais de 40. É uma vida. Imagina que extraordinário. E todo começo, muitas vezes você vai passando, vai moldando, aperfeiçoando. Mas quando você passa de algumas fases, aí vem o melhor. E Deus nessa jornada, nessa caminhada, nos deu 2 filhas, a Rebeca e a Rafaela. E cada uma veio num tempo, e cada uma viveu o seu tempo mesmo de desafios, como família, toda a família vive. E aprove a Deus, né, a Rebeca dentro da sua chamada e a Rafaela dentro da sua vocação. Eu digo que eu não imaginava que um dia eu seria pastor. E a Rebeca com 13 anos, ela diz, olha pai, eu vou ser pastora. E a Rafaela com outros sonhos, mas aprove a Deus. Eu disse para a Rafaela e digo para a Rebeca, vivam os sonhos do coração de Deus. E eu aprove a Deus me chamar para o ministério com 30 anos.
sem eu nem imaginar. Então, eu acredito que tanto a Rebeca quanto a Rafaela, elas foram separadas por Deus para cumprir um propósito. A Rebeca cresceu, fez o seu seminário, sua faculdade, e de repente chega o Aldo. Eu recebi uma mensagem dizendo, olha, o Aldo quer falar com o senhor, a Rebeca veio falar comigo. Nós estávamos indo para Israel, estávamos em São Paulo no hotel, e o Aldo foi conversar comigo a respeito do propósito de conhecer a Rebeca. E ali eu fui claro com ele, falei, olha, a Rebeca tem um chamado, e não sei quais são os seus planos. Eu sabia que ele tinha um chamado, mas eu tenho um sonho em relação à igreja. Você está disposto a vir para Campo Grande? E eu creio que Deus vai convergindo as coisas. E o Aldo, então, antes mesmo de casar, ele veio para Campo Grande, começou uma jornada. E ali eu, junto com o pastor Ademir, a Rebeca com a pastora Jaqueline, depois aprove a Deus, né, separá-los para o ministério, e depois fazendo a transição e eles assumindo a juventude da igreja. Nós nos conhecemos há cerca de 10 anos, que foi quando eu pedi a mão de Rebeca em casamento, né? E eu conheci Rebeca quando eu morava em Israel, e ela morava em Dallas, e nos conhecemos numa videochamada. Um amigo nosso em comum fez uma ligação, e aí disse que tinha um brasileiro também morando em Israel. E aí nos conhecemos, ficamos muito amigos, muita coisa em comum. Ela filha de pastor também, desejando ser pastora, e linda, né? E nós fomos nos conhecendo como amigos, e chegou uma hora que o desejo falou mais forte, a emoção, o propósito. E eu vejo Deus em todo o tempo, eu vejo que a soberania de Deus usou os desejos humanos naturais, tanto meu quanto dela, para unir propósitos. E aí teve um dia que ela me deu um checkmate, assim, ela falou assim, olha, o que você quer comigo? A gente vai namorar, não vai? Falei, não, eu quero namorar você. E aí eu morava em Curitiba na época, e eles estavam indo para a primeira caravana da nossa igreja, para Israel. Eu saí de Curitiba, fui para São Paulo e pedi a mão de Rebeca em namoro. E é interessante porque no nosso bate-papo assim, a gente já se descobriu flamenguistas, já tinha essas coisas em comum, e também conhecia na época, né, o apóstolo René há muito tempo, era a nossa cobertura, né, por muito tempo, e foi mais fácil assim dele saber quem eu era, porque o apóstolo René já me conhecia, então falou quem eu era, do meu caráter, do meu propósito de vida, que era ser pastor. E isso para mim foi a definição do meu casamento com Rebeca. Ela é uma mulher que ama Deus, ama Cristo, e não se vê sendo outra coisa a não ser sendo pastora. E ela sempre falou, não fazia sentido para mim casar com uma pessoa que não desejasse ser pastor também. E aí nesse dia foi muito bacana, porque eu não sei se ela criou alguma coisa na cabeça dela de como que seria, né, pedir a mão em namoro, mas foi uma conversa muito gostosa, ele nos abençoou, namoramos 2 anos nessa ponte aérea aí, Curitiba-Campo Grande, e até que chegou um momento que nós desejamos casar, e nós fomos conversar com ele, eu lembro, no escritório lá em cima, eu falei, olha, pai, a gente quer casar, e a gente queria saber o que é que o senhor acha. E ele falou, olha, eu abençoo vocês para casarem, mas Rebeca não sai daqui de Campo Grande. Se você quiser, eu te dou uma oportunidade aqui e você pode vir trabalhar aqui. Eu já estava perto de encerrar o meu curso de teologia, era isso que eu queria mesmo. E eu sempre desejei um lugar para ter raízes, né? E eu dou graças a Deus porque é aqui, esse lugar. E eu fui conhecendo o pai da minha namorada, eu fui conhecendo o pai da minha noiva e fui me apaixonando por um homem incrível. O pai é um homem incrível, sabe? Ele
É um homem muito generoso, muito bondoso. E eu dou graças a Deus, porque eu ainda muito jovem pude caminhar com um pastor mais velho do que eu, que tinha muito mais experiência do que eu, muito mais sabedoria do que eu. E dia após dia eu venho sendo adestrado nisso. E é uma jornada, é uma caminhada dessa percepção, de visão, de DNA. Eu louvo a Deus porque a Rebeca já com essa identidade e hoje vendo a nossa identidade no pastorado. Depois vem mais à frente, a Rafaela não queria estudar no seminário, de repente ela falou, pai, eu posso ir estudar no seminário? Eu falei, pode. E ela foi, fez também o curso, 2 anos e meio, por um tempo precioso de formação. E ela está nesse processo, né? E desenvolvendo o sonho dela. Mas Deus, Ele é soberano em todas as coisas e vai nos conduzindo e a gente nem vai tendo essa percepção. E de repente ela disse, olha, tem um rapaz aí querendo falar com o senhor. E era o Rubens. Por eu estar me envolvendo na igreja, né, acabei me envolvendo bastante na juventude, né, eu lembro até que num acamp, né, eu fui como um dos monitores lá e tal, e acabei me envolvendo bastante na juventude. E acabei nesse meio tempo conhecendo a Rafa, né, e a gente meio que teve um sentimento um pelo outro. A gente deu depois de ter sentido alguma coisa pelo outro, a gente deu uma afastada, mas aí depois a gente juntou de novo, né? E aí eu tomei coragem, falei, Rafa, tô gostando de você, né? E aí beleza, tá bom, você tá gostando de mim, mas daí você vai ter que conversar com meu pai, né? E aí assim, foi uma etapas, né? Foram etapas porque eu tive que pedir permissão para o pai da Rafa. Até então, né, eu tinha uma visão do apóstolo como apóstolo Edmilson, né, da igreja. Todo respeito, né, como o meu pastor, né, enfim, como meu líder espiritual. E aí, de repente, eu vi ele como, né, meu futuro sogro, né, e aí já dá um gelinho, né. Aí eu lembro quando eu cheguei aqui e aí estacionei o carro na frente da casa dele, ele me recepcionou, né, cumprimentou, né, aquele cumprimento firme, né, que já é para botar respeito, né. E aí eu sentei na mesa, e quando eu sentei na mesa, cara, aí assim, ele, e aí, né, e eu lembro que eu falei, poxa, eu tô gostando da sua filha, e eu queria pedir permissão para conhecer ela, não era nem namorar, era conhecer ela, né, e aí nesse momento, assim, por eu sempre ser envolvido na igreja, né, eu nasci no berço evangélico, e ele também sempre envolvido na igreja, acabou que fluiu a conversa ali, ele contou do ministério, na época fazia 25 anos que ele contou que de questão de ministério e tal, e me explicou várias histórias, como eles começaram, né, e que, no entanto, ele queria ser empresário e acabou que aprove a Deus de estabelecer ele pastor, né. Então foi uma conversa bem gostosa, né, e aí eu lembro que eu pedi ele para conhecer a Rafa, né, resumindo a história, pedi ele para namorar a Rafa, né, pedi ele para querer noivar a Rafa, pedi ele para noivar com a Rafa e pedi a mão da Rafa em casamento. Então acabou que os outros momentos foram mais tranquilos, mas esse inicial, né, por ter uma visão dele como apóstolo e depois uma visão como sogro, né, foi um momento mais difícil, o inicial, mas depois ele é um paizão, ele, a todo momento ele está nos direcionando mesmo, eu vejo assim, sabe, nos guiando, nos aconselhando, é uma pessoa muito sábia, né? Uma vez ele falou comigo, falou assim, ó, eu não nasci uma pessoa sábia, mas se você orar e pedir para Deus sabedoria, Ele te dá, foi assim que aconteceu comigo. Então hoje ele é um alvo assim que eu vejo para a minha vida mesmo, assim, como uma referência, onde eu quero chegar, eu busco chegar. O Rubens, do seu jeito, crente, muito fiel. Impressionante a experiência do Rubens com Deus, a sua convicção de fé. E nos aproximamos, veio o casamento, e hoje o Rubens está ali nos auxiliando, tem a sua formação profissional na área de contabilidade, e é uma área que a igreja também precisa, e eu disse, olha, eu quero você aqui mais perto, e hoje ele está fazendo parte ali, auxiliando
o pastor Evaldo, o bispo Evaldo e o pastor Edson, que trabalham nessa área mais central. Então o Rubens está ali desenvolvendo seu ministério também, como músico, e também na sua célula, desenvolvendo sua liderança. E eu creio que Deus tem um plano muito extraordinário para nós como família sacerdotal. E eu louvo a Deus. E tudo começou na nossa jornada, eu e a Marisa, e estamos avançando. Hoje eu com 61 anos, eu louvo a Deus pela família que me deu e poder preservar a minha casa. Quando completei os meus 58 anos, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se não for para viver a plenitude do meu chamado, não vale a pena viver.